Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Aqui é a Diaconisa Pri. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje nós vamos continuar nossa série de vídeos sobre batalha espiritual. Eu resolvi não deixar apenas para terça-feira, porque quanto mais rápido eu já adiantar os vídeos, mais rápido vocês vão ter todos os vídeos que eu quero já mandar para vocês, tá bom? Então mais rápido vocês vão conseguir estar estudando também, tá? Hoje nós vamos falar sobre falta de perdão versus raízes de amargura. Como esses dois fatores podem te atrapalhar e muito na batalha espiritual, tá bom? Se é a sua primeira vez aqui, se inscreve, deixa o like, comenta, tá bom? Vamos lá, gente. Quando você quer entrar numa batalha espiritual, primeiro você tem que se avaliar. Você tem que ver diante de Deus como que você tá, né? A própria palavra mesmo diz que o homem tem que se examinar, né? Não adianta a gente tá achando que a gente tá bem o tempo inteiro, que a gente tá, eu tô lá em cima o tempo inteiro, não tenho pecado. Não existe ninguém que não tenha pecado, tá bom? Todo mundo tem pecado, exceto Jesus, né? Que foi o único que morreu sem pecado, né? Morreu a nossa morte e nos deu o direito de ser salvos, né? Então, assim, só ele que pode falar que não teve pecado. Todos nós temos pecados. Então, assim, toda vez que a gente for entrar em uma batalha espiritual, a gente tem que se avaliar. Como que eu tô? Será que eu tenho algum pecado que Deus tem me trazido e eu não tenho me atentado ou me importado, né? Porque às vezes Deus fala, e a gente finge que não tá escutando, para que a gente não tenha trabalho em literalmente batalhar contra aquilo dali. Mas, gente, pra gente que quer entrar em batalha espiritual, não tem como a gente entrar tendo falta de perdão ou raiz de amargura. Primeiro eu vou explicar para vocês a diferença dos dois, tá bom? O que é falta de perdão? Falta de perdão é literalmente alguém fez alguma coisa contra você e você não conseguiu perdoar a pessoa. Por mais que você desculpou ali na hora, né, dentro do seu coração, você não perdoou. Você ainda tá com aquele machucado ali e você não ligou. Você continuou seguindo a vida e aí tudo bem, né? Às vezes a pessoa nem tá no seu convívio social mais, às vezes a pessoa viajou, sumiu, e às vezes vocês nem se falam mais, nem se conhecem mais, nem lembram um do outro, mas você que foi machucado tem aquela mágoa, né? Então, só que isso diante de Deus é muito sério. Porque essa falta de perdão, ela deixa uma brecha aberta no mundo espiritual que você dá permissão para os demônios agirem na sua vida. Então, toda vez que a gente entrar em batalha espiritual, a gente tem que se avaliar se a gente tem alguma brecha aberta. Porque quando a gente entra na batalha com alguma brecha aberta, os demônios têm muito mais chance de trazer muito mais contra-ataque. A gente tem chance de apanhar muito mais na batalha, sendo que se a gente tivesse se avaliado primeiro, se consertado primeiro, né, a gente não estaria sofrendo tanta retaliação, tanto contra-ataque, tá bom? Então, assim, aí tudo bem, né? Voltando aqui à falta de perdão. Aí você não perdoou a pessoa, né? E aquilo dali tá dentro de você. Ou às vezes o seu pai, sua mãe, ou alguém do seu convívio também, e você não conseguiu perdoar aquela pessoa. Por mais que você fale que já perdoou, mas você não perdoou. Você precisa tratar isso. Porque na própria palavra diz que Deus não perdoa quem não perdoa. Então, às vezes você não perdoa a pessoa, só que às vezes quando você vai orar, você fala, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Aí começa a confessar alguns pecados. Deus não vai perdoar enquanto você não perdoar aquela pessoa. Por mais que você ache que Deus está te perdoando, Ele não tá, porque a própria palavra é clara. Você só vai ser perdoado se você perdoar. Se você não liberar perdão, você não vai ser perdoado. Entendeu? Então, assim, você precisa se consertar sobre isso. Não adianta você achar. E mesmo se você não for para você entrar em batalha espiritual, se você está apenas vendo esse vídeo por conta de falta de perdão, libera o perdão assim mesmo. Não importa se você vai entrar ou não na batalha. Libera o perdão. Você precisa se ver livre disso, porque o perdão a falta de perdão só faz mal para você. A outra pessoa que te fez mal, às vezes ela nem lembra mais de você, ela nem se importa às vezes com a situação, com aquele mal que ela te fez. E às vezes, sabe, ou às vezes ela te pediu desculpa e você disse que desculpou, mas dentro de você ainda tem aquela mágoa, entendeu? Então você precisa liberar. Às vezes é tão fácil, às vezes só quer saber, deixa pra lá. Eu perdoo em nome de Jesus, mas como perdoar? Você vai chegar diante de Deus, eu vou dar uma dica, tá bom? Como que eu fiz? Você fica preso espiritualmente se você não liberar o perdão. Isso sem falar da raiz de amargura, tá bom? Só tô falando da falta de perdão. Eu tenho um testemunho que eu já contei aqui sobre a falta de perdão, que não é raiz de amargura, é somente falta de perdão, tá? Uma pessoa tinha feito algo pra mim que eu não consegui perdoar ela, e era dentro da igreja.
E toda vez que eu ia pra igreja, eu não conseguia nem dar paz pra aquela pessoa, de tanta raiva que eu tava dela. E, e aí eu comecei a. E aí eu, sabe, fingi que não tava acontecendo mais nada. Claro que toda vez que eu via a pessoa, eu ficava com raiva dela. Às vezes ela chegava pra conversar com algumas outras pessoas junto, né? Eu disfarçava e saía, só pra não ficar perto daquela pessoa. Então, assim, tanto que eu tava machucada daquilo, né? Então, assim, isso foi na época que eu tava namorando meu marido ainda. A gente fazia várias campanhas dentro do carro em prol do nosso casamento, em prol de busca de Deus mesmo. E, e aí, uma dessas campanhas, né, eu ainda tava com aquela mágoa lá. A pessoa não, eu tava orando, né, junto com meu marido aqui, e daqui a pouco eu comecei a sentir a presença de Deus, começou aquela atmosfera espiritual maravilhosa, como de repente, gente, eu senti como se fosse um teto espiritual. Eu sentia que as minhas orações não passavam do teto, espiritualmente falando, tá bom? Eu tentava orar e eu sentia, né, tipo, eu começava a orar, eu sentia aquela presença de Deus, né? Quando a gente vê que a gente tá empolgado na oração, que a oração tá fluindo, beleza. Só que nessa hora eu senti o teto espiritual, como eu falei pra vocês. E eu, quanto mais eu me esforçava, eu tentava. Na hora o Espírito Santo falou assim pra mim, muito claramente. Porque já passava mais ou menos 3 semanas do que tinha acontecido. O meu marido nem lembrava mais da situação. Ele tava junto comigo orando. E aí a gente orava um pouco um e um pouco o outro, né? Em voz alta. E o outro ficava intercedendo baixinho, mais ou menos assim. E aí, quando chegou na minha hora, né, que nem eu falei pra vocês, eu comecei a orar, tudo, senti aquele teto espiritual. Na hora, o Espírito Santo falou muito claramente assim comigo. Se você não liberar o perdão, você não vai passar desse nível. Falou muito claramente, porque espiritualmente falando, eu tava fazendo de tudo para aquelas orações subirem, sabe? Romperem aquela barreira, mas aquela barreira era eu mesma que tinha criado pela falta de perdão. Então, na hora, gente, na hora, foi muito claro, não tinha nem como falar que não era aquilo que tava travando as orações. Então, na hora, enquanto eu tava ali orando, eu tive que liberar o perdão e eu liberei no meio da oração. Eu tava orando sobre outra coisa, então eu tive que parar. Eu falei, e aí eu continuei orando, né? Falando assim: Senhor, o Senhor me trouxe agora essa situação que eu passei com essa pessoa. Pai, em nome de Jesus, eu digo ao Senhor que eu libero perdão para ele. Eu sei que quem fez o errado foi ele, mas eu sei que eu também tô errada em não liberar o perdão. Então, em nome de Jesus, Deus, eu libero perdão pelo que essa pessoa me fez. Eu ponho essa situação em tuas mãos, só o Senhor conhece. Enfim, eu comecei a orar e consegui liberar o perdão naquela hora. E aí as orações continuaram fluindo normalmente, tá bom? Então, assim, às vezes Deus vai te confrontar. Não adianta a gente achar que a gente vai conseguir viver em santidade fazendo as coisas de qualquer jeito, gente. Vai chegando uma hora que por mais que você está buscando, tem uns pecados ocultos que às vezes a gente deixa para depois, que a gente acha que Deus não lembra, mas Ele lembra. Então, quanto mais fundo a gente ir em Deus, mais Ele vai trazer à tona coisas que te prendem, que não fazem você crescer. Às vezes, coisas que você já até esqueceu que aconteceu, né? Deus vai falar para você e se consertar sobre aquilo, tá bom? Então, assim, se Deus trouxe para você fazer, faça, tá? Então, para liberar o perdão é mais fácil. Por mais que eu não queria liberar, eu tive que liberar porque perder para Deus é a melhor coisa que a gente faz, né? A gente acha que tá perdendo, mas na verdade a gente tá ganhando. E aí tudo bem. Se você for uma falta de perdão normal, que às vezes, por mais que tenha alguns meses ali, você tá com aquela mágoa, tudo, é só fazer uma oração de confissão. Às vezes o seu coração não quer perdoar, porque naquele momento também eu não queria perdoar. Mas eu entreguei, na minha mente, né, que não, que a minha mente, na minha mente, eu simplesmente falei, Senhor, eu liberei o perdão na minha mente. No meu coração ainda estava aquela mágoa, mas conforme eu declarava, né, que tinha literalmente liberado o perdão para aquela pessoa, foi, não foi, não foi, e acabou. Tá bom? Então, assim, às vezes a gente não vai ter vontade de perdoar, então a gente vai ter que literalmente verbalizar, declarar, mostrar para Deus que a gente quer, tá bom? E aí, literalmente, aquela dor vai passar, tá bom? Porque você não vai ficar mais alimentando aquela dor, aquela mágoa, né? E o que que é a raiz de amargura? Então, para a falta de perdão é um pouco mais fácil, né? Agora, para a raiz de amargura é muito mais difícil. Gente, quem assistiu meu testemunho, né, que eu contei o meu último propósito de 2024, eu conto lá essa raiz de amargura que eu tive de muitos anos, de uma pessoa que tinha me magoado muito, só que ela me magoou e continuou magoando. Ainda é uma pessoa do meu convívio, então não tinha como eu me afastar dela. É uma pessoa que, quanto mais ela fazia, parecia que ela não estava vendo a dor que ela estava me dando, mas mesmo assim ela continuava fazendo algumas coisas que estavam me fazendo muito mal. E eu estava vendo o tamanho do sofrimento que eu estava, o tamanho do estresse que eu estava passando, o tamanho da raiva, da angústia, da tristeza que eu estava sofrendo. E parecia que a pessoa não estava nem aí. Porque é que nem eu falei pra vocês, né?
quem faz o mal não sente tanta dor. Quem sente a dor é aquele que recebe o mal daquela pessoa, né? Gente, desculpa, minha voz aqui é de manhã ainda. Então, foi muito difícil, né? Então eu fui alimentando isso, eu comecei a ficar com raiva, eu comecei a olhar pra essa pessoa, não sentia mais, sabe, não olhava, não via mais aquela alegria quando eu olhava pra ela e via ela, entendeu? Então assim, começou a me criar uma angústia que começou a criar raiz. Então não foi só uma falta de perdão, foi uma falta de perdão que começou a criar raízes dentro. Então quando tem raiz, gente, por mais que você corte daqui, a raiz tá aqui, então vai crescer de novo. Você corta, a raiz está aqui ainda, vai continuar crescendo. Então, várias vezes eu comecei a buscar Deus, a me intensificar nos meus propósitos ano passado, né? E aí Deus começou a trazer à tona as coisas que estavam incomodando ele, e isso foi uma das coisas, né? Só que ele veio de um jeito assim, mostrando que, tipo, é isso daqui, você vai resolver isso agora, você tem que resolver isso agora. E eu comecei a lutar, né? Eu falei assim, não posso virar o ano ainda tendo essa raiz de amargura, porque eu li o livro da Rebecca Brown, eu indico pra vocês, né? Que se chama Raiz de Amargura, que foi através daquele livro que eu consegui entender a diferença, né, da falta de perdão com a raiz de amargura. A raiz de amargura é muito mais profundo a, do que uma simples falta de perdão. Por mais que essa falta de perdão leve anos. Mas, por exemplo, a falta de perdão, você tem aquela mágoa ali, só que você não convive com isso. Tipo, você convive, só que você não sente exatamente a dor o tempo inteiro. Se você lembrar da pessoa, você lembra da dor que a pessoa te causou, entendeu? É mais ou menos assim. Mas a raiz de amargura é algo que você convive, é como se você estivesse andando com esse mal, entendeu? Você não consegue ser mais feliz. Então, assim, se eu era 100% feliz, por conta dessa raiz de amargura, eu tava 80% feliz. Entendeu? Então, às vezes, eu não tinha tanta alegria em fazer coisas que eu sempre gostei de fazer. Então, assim, e isso te prende. Você não consegue ir profundo com Deus, porque você tem algo que Deus é santo, então ele vai te santificar. Quanto mais você buscar ele, ele vai te santificar. Se tiver coisas que não vai agradar ele, ele vai trazer à tona para você se consertar. E enquanto você não se consertar, você fica como se fosse com aquele teto espiritual. Eu lembro que depois que eu fui liberta dessa raiz de amargura, esse ano Deus tem me usado de um jeito, gente, que eu nunca imaginei. Só foi quebrar isso, só foi ser retirada a raiz de amargura, que eu comecei a sentir. Gente, é só subir no altar, eu já me arrepio toda, eu já começo a orar, já sinto muito forte quando Deus tem me usado, tanto em palavra quanto no louvor, tudo para a glória dele. Mas assim, eu percebi isso muito nitidamente depois que foi quebrada essa raiz, depois que foi literalmente arrancado. Então, isso estava me fazendo muito mal, essa raiz de amargura, né? Que não era falta de perdão só, era uma raiz de amargura. Então, assim, Deus teve que me mostrar, né? Tive que arrancar isso literalmente da raiz. E eu comecei a liberar o perdão várias vezes, tentando liberar. Antes de fazer o último propósito. Eu comecei a várias vezes orar do mesmo jeito que eu orei com essa falta de perdão que eu acabei de falar pra vocês. E não adiantava, gente. Por mais que eu confessava, Senhor, eu confesso. Gente, eu fiz até aquilo que as pessoas costumam fazer, né? Fazer uma cartinha, né? Falar que tudo que sentia naquele momento e queimar, né? Colocar diante de Deus ou jogar fora ou queimar. Eu fiz isso também. Mas mesmo assim, a mágoa tava lá ainda, a raiz de amargura tava lá ainda, né? Isso foi antes de eu ler aquele livro da Rebecca Brown, né? Então eu ficava pensando, mas por que não funciona? Da outra vez eu consegui liberar o perdão, mas por que eu não tô conseguindo liberar agora? E aí, até porque também a pessoa da falta de perdão, a pessoa só fez aquilo e pronto. Agora essa outra pessoa não, essa outra pessoa continuou fazendo coisas que às vezes falava desculpa que não ia fazer, depois voltava a fazer a mesma coisa. Então era tudo aquilo que a gente ia acumulando, quando ia ver a gente já tava amarga, uma pessoa amarga, entendeu? É isso que acontece com a gente. Gente, a falta de perdão é que nem eu falei, quem sofre é você. É você que não libera o perdão que sofre. E sofre muito ainda, tá bom? Porque isso atrai até câncer, né? De acordo com a ciência. Uma pessoa que vive amargurada, ela atrai não somente câncer, mas atrai doenças incuráveis, gente. Porque é uma doença que é dentro da alma. Ela não é uma doença assim no físico que você tá vendo. Mas é algo dentro da alma, dentro de você. Entendeu? Então o seu corpo começa a produzir. Não é células que fala. Eu acho que é células, mais ou menos. De cancerígenas, literalmente, de coisas, células ruins que começam a fabricar no seu corpo enquanto você fica nesse estado, entendeu? Então, às vezes as pessoas pegam câncer literalmente por não liberarem um perdão. Isso é muito sério, gente. Libera porque não vale a pena. E paga o preço que for preciso para poder liberar esse perdão. E aí, quem assistiu meu testemunho sabe, né,
que eu tava pra virar o ano já, eu falei, não, eu não posso entrar esse ano desse jeito, eu vou entrar em batalhas esse ano de 2025, então eu preciso me consertar diante de Deus. Então eu fiz um baita de propósito que pra mim foi muito puxado, pra mim, tá bom? Eu expliquei lá o propósito que eu fiz, mas pra mim foi muito intenso, eu nunca tinha feito um propósito tão pesado daquele, mas e eu ainda nem consegui terminar ele, porque não vou explicar aqui, tá bom? Se você não assistiu o vídeo, assiste lá. É uns 2 vídeos atrás. É o último vídeo de 2024. Só você voltar aí que você consegue achar. E aí foi um propósito muito pesado, né? E eu, dentro desse propósito, comecei a orar, comecei a falar pra Deus. Só que foi diferente a oração. Porque eu não tinha mais força para conseguir verbalizar que perdoava aquela pessoa porque não estava acontecendo nada. Então eu tive que pedir a intervenção de Deus, literalmente. Porque o perdão, Deus quer que você faça. Mas quando já chega uma raiz de amargura, você pode pedir para Deus literalmente arrancar. Porque é uma raiz, gente. A raiz que está dentro de você, eu não tenho poder para entrar dentro de mim e arrancar aquela raiz. Mas Deus sim. Aquele que esquadrilha os corações, né? Que sonda os corações, sabe tem o total poder para poder trabalhar dentro da gente, né? Ele já mora dentro da gente, né? Então, literalmente, eu falei, eu orava falando, Senhor, arranca isso dentro de mim, desde a raiz. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe o sofrimento que eu passei, mas eu sei que se eu não perdoar aquela pessoa, eu não vou ser perdoada também por ti. Então, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, arranca, Pai, de dentro da raiz. Eu fazia o gesto também, gente. Eu entrei com toda a força, porque eu queria literalmente me ver liberta daquilo dali. Então, assim, no mundo espiritual, quando você está batalhando também, porque isso foi para mim foi uma batalha, né? Foi uma batalha mesmo que eu enfrentei antes do ano acabar. E eu fui liberta para honra e glória do Senhor. No último dia eu não estava sentindo mais nada. No último dia, assim como eu explico no propósito, né? No vídeo. No último dia eu tinha terminado o propósito 5 dias antes, porque eu não estava aguentando, minha saúde estava muito abalada, então eu tive que entregar. E aí eu lembro que aquela a mágoa ainda estava lá. Então eu tinha ficado triste achando que Deus não tinha cumprido, Deus não tinha abençoado, né, tirado aquela raiz por conta que eu não tinha terminado o propósito. Então eu tinha ficado muito triste e no último dia eu comecei a falar com Deus, né? Falei, ai Senhor, eu fiquei tão triste porque eu queria ter entregado o propósito até o final, tudo, e infelizmente essa raiz de amargura ainda tá aqui. Só que quando eu falei nessa raiz de amargura, eu não senti ela mais. Foi aí que eu dei conta, gente, que eu tava liberta dessa raiz de amargura. E aí eu fiquei com uma alegria tão grande que já me fez ganhar um 2025 todo. Porque só eu sei o tamanho do sofrimento. Quem tem raiz de amargura sabe muito bem a diferença da falta de perdão e da raiz de amargura e sabe muito bem o tanto que cada um faz o mal, né? Mas a raiz de amargura é muito pior, porque você tem que mostrar para Deus que você quer, literalmente, que você não está brincando, que você literalmente quer se santificar para ele. Então você vai pagar o preço que for preciso, né? Então eu sempre falo assim, quanto maior a batalha, maior é a renúncia que você vai ter que fazer. Então assim, não é simples, gente, não é simples, mas é possível. Então pede para Deus intervir nessa raiz de amargura que você estiver. Se é apenas uma falta de perdão, verbalize a falta de perdão. Mostra para Deus que você quer literalmente perdoar essa pessoa e Deus vai te limpar. Fecha essa brecha em nome de Jesus, porque se você entrar na batalha espiritual com essa brecha aberta, tanto de uma quanto da outra, os demônios vão ter muito mais poder. Por quê? Para poder lutar contra você. Você vai apanhar muito no mundo espiritual, já falando assim, né? Pra vocês entenderem, no português, claro. Você vai apanhar muito mais, porque você está com aquela brecha aberta. Então, se avalie primeiro. Se você tem algum pecado que não seja sobre perdão, sobre qualquer outra coisa, resolva esse pecado primeiro, antes de você entrar na batalha espiritual. Porque senão você vai apanhar muito, tá certo? Então, é mais ou menos assim, tá, gente? Eu ensinei mais ou menos você como orar. É literalmente você ser sincero diante de Deus e falar, Senhor, eu não tô conseguindo liberar esse perdão, mas eu sei que o Senhor pode arrancar isso da raiz. Então, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, tira isso de mim que somente o Senhor pode fazer. Então, eu fiz esse propósito, né, que deu mais ou menos quase 15, 20 dias, não lembro direito. Mas Deus me libertou, porque Ele sabia dentro do meu coração que eu queria ser liberta daquilo, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se não for sobre perdão, mas seja outro pecado, se conserte diante de Deus antes de entrar na batalha. Não se esqueça, tá bom? Perfeito nós não somos, mas tem aqueles pecados que Deus quer que você conserte diante dele para que aquela brecha seja fechada, tá bom? E Deus, ele não nos deixa enganado. Aquele que está refugiado nele, que busca ouvir a voz dele, busca ouvir as direções dele, ele não deixa enganado, ele sempre vai te trazer algo que está pendente para você resolver, tá bom? Deus abençoe. Tchau.